A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia para você que ouve a Rádio USP. Eu sou Gabriel Carvalho. Bom dia, e eu sou o João Charrad. E está começando mais um programa do Universidade 93,7. O programa de hoje trará um debate sobre ecologia urbana e os desafios da cidade de São Paulo para conter a crise climática. Em uma metrópole como São Paulo, os eventos climáticos extremos são cada vez mais evidentes no cotidiano de seus moradores. Dentre eles estão onda de calor, chuvas torrenciais e temperaturas alarmantes, além das péssimas condições do ar que respiramos todos os dias. Quais são os efeitos que esses fenômenos causam e como podemos enfrentar essa crise de forma eficaz? Para discutir esse problema, contamos com a participação de duas especialistas no tema. Nossa primeira convidada é Helena Lenzi, coordenadora ambiental do Instituto Árvores Vivas. Graduada em Biologia pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, participou do curso para lideranças climáticas pela Youth Climate Leaders. Seus principais trabalhos são na área de sistemas agroflorestais e projetos em permacultura. Bom dia, Helena. Olá, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Contamos também com a presença de Denise Duarte. Ela é professora e pesquisadora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Denise pesquisa sobre microclimas e adaptações de espaços urbanos e participa de trabalhos com a Prefeitura de São Paulo. Bom dia, Denise. Bom dia, prazer estar aqui. Neste programa, vamos trabalhar com um tema sobre a crise climática na cidade de São Paulo em 3 blocos distintos. No primeiro bloco, nossos convidados debatem sobre as formas que a ecologia urbana pode ser trabalhada no contexto paulistano. Já no segundo bloco, Denise e Helena analisam a desigualdade socioambiental e quais medidas podem ser tomadas para combatê-la. Por fim, as especialistas abordam o papel da educação ambiental e maneiras de engajar a comunidade para a causa climática. Vamos ao nosso primeiro bloco. Ecologia urbana. Segundo dados da plataforma UrbVerde, iniciativa dedicada a democratizar o acesso a dados socioambientais, a capital paulista está na última colocação na relação de áreas verdes por habitante, quando comparada com as quase 650 cidades do estado. A plataforma também indica que áreas devidamente arborizadas têm efeito expressivo na temperatura relativa da cidade, com até 6 graus de diferença entre polos verdes e regiões dominadas pelo asfalto e o concreto. Para conter isso, um movimento contrário surge. Segundo o Sampa Mais Rural, plataforma que reúne iniciativas agroecológicas, são mais de 200 hortas urbanas gerenciadas na cidade. A discussão desse bloco é sobre os impactos de eventos climáticos extremos na cidade e como os moradores de São Paulo lidam com esse problema no seu próprio bairro. A reportagem de Paloma Lázaro destaca uma dessas iniciativas. A Horta Comunitária da Saúde encontrou uma forma de desafiar o concreto dos prédios com alimentação saudável e apoio popular. No começo de 2013, o final da rua Uvaias, na Saúde, bairro da Zona Sul de São Paulo, era apenas um terreno baldio. Lixo, assaltos, Aedes aegypti e ratos eram comuns no local. Em novembro do mesmo ano, com a parceria entre moradores do bairro e a subprefeitura da Vila Mariana, o mesmo endereço foi inaugurado como uma horta comunitária. Nos últimos 12 anos, as plantas, composteiras, bancos e tendas têm sido mantidos cuidadosamente por voluntários, com o apoio da subprefeitura. As arquitetas e urbanistas Elsa Kusaka, de 73 anos, e Nina Orlô, de 68 anos, são duas presenças frequentes na horta. Com a horta, a gente conecta muitas outras atividades, como plantios, jardim de chuva, e a compostagem, todas essas coisas ligadas com a sustentabilidade. E aqui a gente prevalece divulgar as punks, então nós temos muitas punks aqui, tanto medicinais como as comestíveis, que muita gente não conhece. Então a gente divulga isso tudo, para as pessoas conhecerem, fornece mudas, ajuda as hortas a criarem também, e cultivarem essas plantas. Então, assim, a pessoa que vem atuar na horta, ela se conecta com a terra, ela se conecta com as plantas, então tem esse lado saudável. E também, como não tem agrotóxico, todas as plantas aqui são saudáveis, O idealizador do projeto foi Sérgio Shigeda, que se dedicou à horta até sua morte em 2023. Desde então, o local leva seu nome. O ambientalista defendia a visão permacultural e incentivava o envolvimento de crianças e jovens em todos os plantios. Um grupo aqui da comunidade achou por bem ocupar, fazer uma horta comunitária. Tá? Foi feita uma reunião no início,
nesse espaço a gente consegue fazer uma coisa na cidade muito mais bacana do que 50 alqueires longe daqui, né? Então eu tinha uma certa experiência com isso, a gente topou, eu trouxe várias sementes porque eu via que o solo já era degradado, só tinha entulho, nós tiramos daqui, eu lembro, umas 10 picapes de entulhos aqui, porque toda a gente ia delimitando para fazer o quê? Mostrar o reuso, a reutilização. Em mutirões mensais, no segundo domingo do mês, a Horta da Saúde tem atividades de manutenção, pintura e alimentação comunitária. Aliás, o aspecto comunitário é central ao funcionamento da horta, como explicam Elza e Fuji Ohara. A gente tem um grupo aqui focado. Nós temos um grupo que moram perto, então é fácil de vir. Eu moro nessa rua, ela mora nessa rua, ela mora. Então, e um grupo focado que gosta desse ambiente. Porque aqui não é só a horta, é muito mais que isso. É ponto de encontro, de conversa, de troca de receita, de fazer programa, vamos ao cinema, vamos almoçar, sabe? Então é um lado que é muito mais que isso, é uma convivência. Recebe escolas, mas aqui quem frequenta, aqui, por exemplo, são mais aposentados, que tem mais tempo. Por exemplo, os jovens vêm, mas não tem frequência, porque estuda, trabalha, né? Eu, depois que aposentei, comecei. Eu não entendo muito de horta, de planta, mas é bom para o passatempo, né? Precisa. A horta é totalmente orgânica, sem a utilização de adubos industrializados. Aqui nós temos também algumas frutíferas, temos flores, porque nós temos as abelhas sem ferrão, né? E tudo aqui é da maneira sustentável. Por exemplo, nós captamos água da chuva. Temos minhocário ali atrás, né? E temos a composteira, onde os resíduos são compostados, tá? Tudo que é podado aqui, o que a gente traz de casa, casca de batata, casca de legumes, essas coisas, a gente tudo põe na composteira. Isso gera nutrientes para o solo. Apesar de seu potencial de ocupação alternativa do espaço urbano, as hortas comunitárias não são uma política amplamente aplicada em São Paulo. São Paulo tem um programa de hortas comunitárias, incentivo a hortas, o que nos alegra, porque é uma coisa nova, a gente defendeu há muito tempo, não era assim tão simples, e agora a gente tem esse programa de conexão das hortas da cidade, e isso é muito importante, porque a gente tem até um espaço na Secretaria do Verde para tirar dúvidas, para saber sobre mudas. A subprefeitura local, quando ela é envolvida, nem todas são, porque temos 32 subprefeituras e são bastante variadas. Mas a nossa subprefeitura aqui na região tem apoio, embora a gente tenha uma boa relação com o poder público, ainda assim a gente não pode baixar a guarda, como se diz. Não. Uma coisa material que eles colocam, por exemplo, essas caixas foi recém-colocada. Caixas d'água, né? As árvores, né? Demora, mas bem. Não tem apoio. Patrocinar um pouco a horta, porque basicamente é a gente que sustenta, né? A gente faz as vaquinhas, a gente às vezes precisa, por exemplo, cuidar de uma ferramenta, a gente vai atrás de alguém que possa apoiar para consertar ferramentas. O sucesso da Horta da Saúde se dá pela organização dos voluntários, apoio estatal e o perfil do bairro, de classe média com muitos aposentados e famílias. Lidar com o clima exige um conjunto de ações de todas as áreas, como alimentação, saneamento e educação. Como as propostas de ecologia urbana, como por exemplo a que a gente viu da horta, que emergem da comunidade, podem ajudar os bairros a lidarem com a crise climática e até onde os efeitos dessas ações podem atingir. Primeiro você, Helena. Especificamente assim das hortas, eu acho que tem um ganho aí tanto alimentar, né? Às vezes servir ali produtos orgânicos para aquela comunidade. Acho que também tem um ganho social ali da comunidade se unir, né? Ter mais uma convivência, um espaço de convivência também, que isso é uma questão aqui em São Paulo, né? Muitos lugares a gente está muito afastado de áreas verdes, então, às vezes, trazer também áreas verdes para lugares periféricos, por exemplo, que a gente tem uma densidade populacional maior, né?
e auxiliar a ter áreas verdes com permeabilidade no solo, né, que é uma coisa que a gente vem perdendo aqui na cidade. Então, eu acho que os espaços de horta, eles são muito ricos para diversas situações, né, ambiental, como climática, como também social, um pouco também de bem-estar humano, né, estar em contato com a terra, fazer um exercício, estar numa área aberta. Então, acho que eles têm vários ganhos. Denise, para você? Eu acho que os co-benefícios advindos dessa iniciativa são muitos. Do ponto de vista microclimático, a gente não consegue mudar o clima da cidade como um todo, mas a gente consegue criar uma condição microclimática que é fundamental na escala das pessoas, né? Para além da produção de alimentos, da permeabilidade do solo. Então, como toda solução baseada na natureza, eu acho que os co-benefícios que vêm dessas iniciativas são valiosíssimos para várias questões que precisam ser endereçadas nas questões ambientais. Encerramos aqui o primeiro bloco sobre como a ecologia urbana pode ser trabalhada no contexto paulistano. Desigualdade socioambiental. Se a crise climática aqui em São Paulo já mostra seus efeitos nas regiões mais ricas da cidade, esse impacto é ainda mais notável nas periferias e nas regiões mais vulneráveis. Para entender melhor a desigualdade socioambiental, confira um trecho da entrevista com a deputada estadual Marina Elou. A reportagem é de João Charrade e Paloma Lázaro. Que é muito importante a gente repensar a infraestrutura urbana a partir de uma lógica de soluções baseadas na natureza por 3 motivos muito claros. O primeiro é a resiliência do sistema, o segundo é a justiça climática e o acesso à natureza como qualidade de vida, e o terceiro é realmente cidades mais equânimes e mais justas. Então, primeiro, a gente tem que falar que a gente pensar florestas urbanas, pensar soluções baseadas na natureza é mais viável e mais eficiente para lidar com as mudanças climáticas, com enchentes, com o problema da drenagem, com o problema da geração de água. Então, a gente tem uma questão de apontar o futuro mesmo para soluções estruturais da cidade. Agora, o segundo ponto traz essa questão que é melhor para as pessoas poderem ter contato com a natureza. A qualidade do ar hoje é um dos nossos principais motivadores de problemas de saúde respiratórios, que é a principal causa de internação infantil. A gente sabe que as crianças pequenas, periféricas, são quem mais sofre com a qualidade do ar, porque elas passam mais tempo expostas e têm seu pulmão mais prejudicado. Então, garantir que a gente tenha acesso a ambientes verdes da cidade, florestas urbanas, é garantir melhor qualidade de vida para as pessoas. Não vai ter orçamento, não vai ter entrega, e a gente vai continuar tratando essa pauta como uma pauta distante, uma pauta dos outros, e sem entender que impacta a vida de milhões de pessoas todos os dias. Com a diferença de poder aquisitivo dentro da própria cidade, os bairros periféricos sofrem com problemas estruturais graves, como falou a deputada. Como podemos aumentar a cobertura vegetal desses locais, onde até o poder público tem dificuldade de chegar? Começamos com você, Denise. Esse é um grande desafio e muitas vezes o argumento que a gente ouve da política pública, do poder público, dizendo não planta porque não há espaço, né? Só que a arquitetura e o urbanismo enxerga de uma outra maneira. A gente trabalha numa escala menor, numa escala mais próxima da escala do pedestre, da escala da rua, da praça. Então, a arquitetura e o urbanismo enxerga para além do que as imagens de satélite podem nos mostrar. Não vai haver espaço para um novo Ibirapuera em muitos lugares da cidade, mas há micro espaços que fazem diferença nas vidas das pessoas. Então, esses espaços é que a arquitetura e o urbanismo vai buscar na morfologia urbana, no desenho da rua, no desenho da calçada, em diversas oportunidades onde a gente pode encravar um pedacinho de natureza que venha trazer alguma amenidade climática para as pessoas. Para você, Helena. Eu vou trazer uma visão um pouco do Instituto, né? Porque a gente trabalha em escolas, então eu acho que as escolas, tem muitas escolas que poderiam receber projetos aí de ter árvores, mini-bosques, né? Refúgios climáticos, especialmente também porque, além de toda a questão ambiental, tem a questão motora das crianças, social, das crianças estarem em espaços abertos, né? Hoje em dia as crianças vivem muito emparedadas e é muito importante que elas tenham também esse contato.
Então, eu acho que as escolas são um lugar que, né, poderia se procurar, e já tem também um movimento em relação a isso, mas tem muitas escolas que ainda podem se beneficiar. Essa escola que a gente trabalha, por exemplo, também é uma escola de portas abertas, então, de final de semana, recebe a comunidade também. A gente trabalhou também em casas do adolescente, que são órgãos da saúde também, a gente fazia essa requalificação ambiental. Então, eu acho que tem essas duas potencialidades de lugares que também são públicos, municipais ou estaduais, então já tem esse contato mais próximo, né? E também acho que um pouco, assim, as pessoas podiam colocar um pouco mais de árvore nativa e tal na própria casa também, né? Eu penso assim, se cada um também pensasse em introduzir nesses projetos, como a professora falou, né? A arquitetura também trouxesse um pouco mais esse interesse pelas árvores nativas também. Acho que, além de ter as árvores, trazer essa importância da nativa, né, das espécies nativas da Mata Atlântica, que a gente tem muito e que acaba ficando subutilizado. Então, a minha opinião, um pouco esses espaços assim, públicos que já existem. Na denúncia da deputada estadual Marina Elô, ela cita como a má qualidade do ar afeta com maior incidência as crianças das periferias. Com o avanço das mudanças climáticas, quais são os efeitos que a falta de infraestrutura pode causar na saúde das crianças e no microclima da região? Pode começar, Helena. Olha, são muitas coisas, né? Acho que a questão do ar, especialmente os problemas respiratórios, né? Eu acho que até quem não tem problemas respiratórios nos últimos anos tem sofrido com isso, né? A seca, enfim, uma tosse infinita, o nariz ruim. Então, as crianças também sofrem muito com isso. Como vocês já comentaram, né? A gente está tendo também um pouco de controle da água, então tem casas que a gente não tem água todo horário do dia, né? Tem que fazer esse racionamento. Acho que muito também um pouco da questão escolar, porque, né, as escolas, como eu comentei, elas são muito concretadas, fechadas, e aí as crianças passam nessas ondas de calor, né? Fica muito calor, atrapalha o aprendizado também delas. Então, são diversos, assim, os impactos, né? Eu acho que muito essa questão da saúde mesmo, respiratória, e um pouco também do desenvolvimento cognitivo. Então, na minha opinião, são essas as coisas assim, que as crianças acabam passando. Agora você, Denise. Pela própria definição de risco do IPCC, idosos e crianças são população sensível de cara, né? Independente da condição. Mas claro que alguns estão muito mais expostos do que outros. E aí, acho que são várias crises sobrepostas. É a criança que está num lugar muito poluído, que está num lugar árido demais, seco demais, com temperaturas elevadas demais, que mora numa condição desfavorável, que se desloca numa condição desfavorável para ir e vir, que estuda numa condição muitas vezes não tão favorável assim. Então, é uma somatória de crises, né, que afetam a saúde. E muitas vezes, esses dados são invisibilizados. A gente enxerga com mais clareza os efeitos da água, por exemplo. Chuvas, movimento de massa, inundações, alagamentos. Isso é mais visível para a população leiga. Mas os efeitos da poluição do ar, né, claro que a gente enxerga aquela camada cinza em São Paulo toda vez que você sobe um pouco, mas o efeito do calor, por exemplo, ele é invisível. Ele começa a aparecer depois de algum tempo, quando a gente soma dados de mortalidade, chamado de ambulância, internação hospitalar, admissão em pronto-socorro, e aí isso tudo vem à tona, né? Então, acho que jogar um pouco mais de luz sobre essas ameaças, sobre esses riscos que são invisibilizados, como qualidade do ar e calor, por exemplo, é fundamental para que as pessoas tenham clareza, né? No Brasil, o calor mata 20 vezes mais do que deslizamento de terra. E isso não é tão claro para a maioria da população, né? Qualidade do ar, o professor Saldiva nos chama atenção a todo momento. O quanto um episódio, né, de qualidade do ar ruim traz de consequências para a saúde das pessoas, né? E sabemos disso há 20 anos ou mais, sobre poluição atmosférica em São Paulo, são estudos de décadas, né? É a hora da ação. Saber o que acontece a gente sabe, mas a gente precisa colocar essas políticas em ação, regulando o transporte, regulando uma série de coisas que afetam essa condição. Encerramos aqui o segundo bloco sobre a desigualdade socioambiental e quais medidas podem ser tomadas para combatê-la.
A causa climática. Eu sou o João Charrade e nessa edição do programa Universidade 93,7, nossas convidadas debatem sobre o enfrentamento da crise climática na cidade de São Paulo. No bloco anterior, entendemos como está a situação das áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas. Mas como engajar as pessoas para observar esse problema com mais atenção? Um estudo publicado na revista Nature Climate Change mostra que 3 em cada 4 brasileiros estariam dispostos a dar 1% de sua renda para apoiar ações de combate às mudanças climáticas. No entanto, segundo dados do IBGE de 2024, uma das principais políticas de promoção da causa climática ainda está distante da grande maioria das cidades brasileiras, a educação ambiental. É por meio dela que podemos fazer um combate prévio aos impactos da crise, com escolas e centros de ensino como os principais responsáveis por iniciativas ambientais. O projeto Cocriança é um exemplo de ação que forma crianças integradas ao meio ambiente. Na reportagem a seguir, Gabriela Varão explica como o projeto ajuda nesse objetivo. Verdejar escolas, escutar ativamente as crianças e garantir uma infância plena. Essa é a proposta do Cocriança, uma organização da sociedade civil formada por mulheres que nasceu em 2017, dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A iniciativa começou a partir do questionamento do papel das crianças na construção e transformação das cidades. O Cocriança tem uma missão nítida: colocar as crianças como protagonistas da cidade em que vivem, valorizando suas opiniões, desejos e necessidades. O grupo transforma ideias em ações reais. Um dos projetos de destaque é o Verdejando Escolas, que conecta o ambiente escolar à natureza, promovendo sustentabilidade e brincadeiras ao ar livre. Beatriz Martins, diretora de comunicação do Cocriança, explica o funcionamento da iniciativa. Esse processo, somente o da transformação física, ele vai muito além de uma ideia de mais visual, de um paisagismo. Porque quando uma escola ela verdeja, ela passa a ser também um pedaço de natureza dentro da cidade. E ela vai colaborar com o clima, colaborar para a biodiversidade, colaborar para a saúde das crianças. Então, do ponto de vista da ecologia urbana, isso significa também tornar as escolas uma infraestrutura verde, que tenham também soluções baseadas na natureza, como hortas, jardins de chuva, áreas de sombra, espaços de brincar com elementos mais naturais, de forma mais participativa. Para tirar as ideias do papel, a organização aplica a metodologia Percurso Cocriança, que tem 6 etapas: formar, reconhecer, cocriar, projetar, materializar e sensibilizar. Na prática, isso começa com a escuta ativa, por meio da arte, teatro e movimento, para entender o que as crianças sentem e desejam. Em seguida, elas participam de oficinas de projeto, em que pintam, montam hortas e criam soluções baseadas na natureza. Quando chega a hora da construção, as crianças veem suas ideias se transformarem em realidade. A gente ouve muito, assim, das crianças falando sobre isso nas últimas oficinas. Coisas tipo, caramba, aquilo que eu sonhei aconteceu de verdade, nem acredito. Com todo o processo, elas conseguem perceber que elas tiveram um papel fundamental na transformação daquele lugar. O Cocriança também promove oficinas para adultos, com o objetivo de sensibilizar e engajar a comunidade na defesa dos direitos das crianças. A iniciativa começou em São Paulo, na capital, mas já se espalhou para outras regiões, como Campinas, Mogi das Cruzes, Jundiaí, além do Pará e do Recife e comunidades ribeirinhas. Fora do Brasil, a organização já realizou parcerias com a Inglaterra. Com foco nas regiões de maior vulnerabilidade, a organização quer expandir sua atuação para mais escolas, empoderando crianças e transformando espaços urbanos. Para conhecer mais sobre o trabalho, acesse o Instagram, @Cocriança. As escolas podem ser grandes aliadas para essas transformações, mas um grande desafio é atingir aqueles que já estão formados. Seja por meio da conscientização ou da própria alteração do espaço urbano, como podemos engajar os moradores mais velhos de São Paulo? Primeiro você, Denise. Desafio que não é pequeno, mas, de novo, eu acho que criar oportunidades de engajamento atrai a população de qualquer faixa etária, cria a oportunidade. E aí, de novo, a gente volta num ponto que a gente falou no primeiro bloco, o protagonismo necessário do poder público, da administração municipal, chamando a sociedade civil, dando escala a iniciativas que já acontecem da sociedade civil organizada e da academia, né? No nosso caso, a gente interage muito com a Prefeitura Municipal, em especial a Secretaria do Verde, mas também com a SMU e com o Estado, através da CEMIL, em projetos de pesquisa e extensão. Então, eu acho que é uma força-tarefa de sociedade civil, poder público e academia, né? Criando oportunidades para esse engajamento. É trazer as pessoas para a experiência.
E para você, Helena? Eu concordo bastante com a Denise da parte do projetos de extensão, assim, foi lá em Alfenas que me fez participar de todos os projetos de hortas comunitárias e agrofloresta e tal, foram os projetos de extensão, que são muito importantes mesmo, e a gente lá no Instituto, a gente trabalha com mutirão, né, a gente faz os festivais ambientais, assim, a gente tenta, hoje em dia a gente chama de festival ambiental, mas é um mutirão, e a gente tenta trazer esse trabalho tradicional, né, que já era feito, que ainda é feito, mas vem muito desse trabalho rural, de se juntar para trabalhar em algum... E aí, nesses mutirões, alguns... Hoje a gente está na escola e também tem, né, entra aí os professores, que já são pessoas mais velhas, os pais também, das crianças que vão. E aí eu acho que, como a Denise falou, escalar esses projetos, né? Escalar os institutos que também fazem isso. Acho que o SESC entra bastante nessa coisa também, né? Mas eu percebo que tem as pessoas mais velhas, né? Os idosos, eles também, muitas vezes, ainda têm esse vínculo com a natureza muito mais forte, às vezes, porque vieram de áreas rurais e tal. Então, eu vejo que é um desafio, às vezes, engajar, ou ter esses espaços para eles irem fazer essas coisas, mas eles gostam, assim, quando a gente fazia esses mutirões em casa do adolescente, muitas vezes, assim, pessoas idosas vinham e queriam participar junto com a gente. Então, tem essa dificuldade, às vezes, de engajar, mas eu acho que o tema, o assunto, às vezes, é bem querido por eles, assim. Então, é legal, assim, né? Encerramos o terceiro bloco sobre como engajar os moradores da cidade de São Paulo sobre as causas climáticas. Convido agora as debatedoras a fazerem suas considerações finais. Primeiro você, Helena, e depois Denise. Bom, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e conhecer todos vocês. E só acho que colaborar um pouquinho com o que a gente estava falando sobre as crianças, né? Lá no Instituto a gente tem muito forte essa questão da primeira infância e das crianças e dos adolescentes. E aí eu acho que contribuir assim, com esse debate que a gente tem que aqui no Brasil, né, tem um conceito que é Urban 95, que é olhar, né, as cidades a partir dessas crianças de, acho que é 95 centímetros, né? A partir disso que surge o Urban 95. Então, e também tem o conceito de cidade das crianças, né, que foi criado aí por um italiano, e Jundiaí que vem trabalhando muito nesse sentido, de trazer esses conceitos e trazer a criança como protagonista, né, porque no final, assim, essas crianças que vão passar por muitas situações das mudanças climáticas, né, então a gente está, de certa forma, apoiando elas a conseguir lidar com todos esses desafios ainda que estão para vir, e também colocar elas num lugar de ativismo, né, de ação, porque acho que também ser criança às vezes coloca como elas não pudessem ter ideias, e quando a gente faz os diagnósticos ambientais das escolas, das casas que a gente trabalha para fazer depois o festival ambiental, a gente parte das ideias que elas trazem, de como elas leem e do que elas querem. Então, acho que é muito importante também elas sentirem que elas têm esse poder de mudar, como falou no Cocriança, né? Eu acho que fortalecer as crianças e os adolescentes para essa temática, assim, é muito importante para a gente avançar no tema. Concordo com Helena, e eu acho que a gente está vivendo um momento que tem muitas oportunidades para essa temática e para esse engajamento. Nós temos o momento da COP no Brasil, nós temos o momento da revisão do Plano de Ação Climática de São Paulo, nós temos em breve, agora 2029, uma nova rodada de revisão de Plano Diretor, de Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, pensando no lado arquitetura, urbanismo, design, quantas oportunidades a gente tem de fazer uma coisa melhor do que aquilo que a gente tem? Quantas oportunidades a gente tem de alinhar o marco regulatório urbano com o plano de ação climática e com todas essas iniciativas podendo ganhar escala? São oportunidades que a gente não pode perder. Sistematicamente, a gente vem perdendo essas oportunidades por N razões, né? Só para citar um exemplo, nós já não deveríamos ter transporte a diesel público como temos hoje. Essa lei vem sendo postergada, para usar uma palavra elegante, há muito tempo. Quando está para chegar a dia 10 anos, quando está para chegar a dia 20 anos. Isso não pode acontecer mais. A sociedade civil não pode permitir que isso continue acontecendo. A gente precisa de leis, precisa de apoio do poder público, precisa do apoio da sociedade para não deixar perder tantas oportunidades importantes de fazer um futuro, um presente próximo, um futuro próximo, né? E um futuro melhor. Eu acho que é isso. Nós agradecemos a presença de ambas nesse programa sobre uma pauta tão importante
importante para a cidade de São Paulo. Agradecemos também os organizadores da Horta Comunitária da Saúde, do Projeto Cocriança e a deputada estadual Marina Elô. Essa edição teve a coordenação de João Charrad e a produção e edição de Jonatas Fuentes. As reportagens são de Gabriela Barão, João Charrad e Paloma Lázaro. Apresentação de Gabriel Carvalho e João Charrad. As músicas que você ouviu são de produção do Desi Free Music. Você também pode ouvir essa e outras edições do Universidade 93,7 no portal do Jornal da USP e no repositório do programa. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.